Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá para o nosso ritual padrão, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá bom? Se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí agora para a nossa 20ª, não, já acabou o volume 1 do referencial, agora estamos no volume 2. A nossa quarta aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil, volume 2, que agora a gente fala sobre a formação pessoal e social, tá bom? A gente está aqui na quarta aula e nós vamos falar sobre expressão da sexualidade. A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois, independentemente da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com o prazer, necessidade fundamental dos seres humanos. Nesse sentido, ela é entendida como algo inerente que está presente desde o momento do nascimento, manifestando-se de formas distintas segundo as fases da vida. Seu desenvolvimento é fortemente marcado pela cultura e pela história, dado que cada sociedade cria regras que constituem parâmetros fundamentais para o comportamento sexual dos indivíduos, tá? Então, primeiramente, pessoal, sexualidade, ela envolve aí a potencialidade reprodutiva do ser humano e também está ligada ao prazer, tá? Uma necessidade fundamental aí do ser humano, tá bom? Desse modo, ela é entendida aí como algo inerente, né? Está presente aí desde o momento do nascimento, manifestando aí de forma distinta conforme o decorrer dos anos na vida da pessoa. A marca da cultura se faz presente desde cedo no desenvolvimento da sexualidade infantil, por exemplo, na maneira como os adultos reagem aos primeiros movimentos exploratórios que as crianças fazem em seu corpo, tá? Não tem muito o que explicar aqui, gente, porque é uma coisa tão clara, tá bom? Que quando eu achar necessidade eu explico. A relação das crianças com o prazer se manifesta de forma diferente do adulto. Em momentos diferentes da sua vida, elas podem se concentrar em determinadas partes do corpo mais do que em outras. A boca é uma das regiões pela qual as crianças vivenciam de modo privilegiado sensações de prazer, ao mesmo tempo em que constituem recurso de ação sobre o mundo exterior. Então, a boca ela é usada tanto ali, por exemplo, para comer, tanto quanto para falar, né, para se expressar. Para um bebê, o sugar está presente tanto nos momentos em que mama ou é alimentado, como quando leva a boca a objetos que estão ao seu alcance ou em partes do corpo, né? Todo mundo sabe que um bebê adora chupar alguma coisa aí que tem botou na frente dele, ele põe na boca mesmo. Nesse contexto, a mordida ela pode ser entendida também como uma ação sobre o meio, tá? Uma forma de comunicação da criança, por incrível que pareça. Também nessa fase, as crianças descobrem o poder que tem por meio das suas reações de recusa ou aceitação do alimento que lhe oferecem, tá? Na fase do controle esfincteriano, tudo o que diz respeito às eliminações ganha uma importância enorme para as crianças e para os adultos que convivem. Então, assim, na fase ali que a criança começa a desfraldar, que ela começa a ter o controle ali sobre o xixi, né? Que ela pede para fazer xixi, pede para fazer cocô, né? Então, essa fase aí ganha uma importância muito grande, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Que os pais dormem aliviados ali. Logo, elas percebem o efeito que suas eliminações provocam nos adultos, os quais tendem a reagir conforme hábitos e concepções muito arraigados acerca do que é limpo, sujo, feio, bonito, né? Podendo usá-las como recurso para manipular o adulto, contrapondo o seu próprio desejo às expectativas dele. Então a criança ela vai percebendo ali o que agrada o pai e a mãe, né? Então, assim, se ela está de boa ali, ela vai fazer aquilo que agrada o pai e a mãe, né? Se ela quer alguma coisa e o papai e a mamãe não dá, então ela vai fazer uma coisa que desagrada o papai e a mamãe para ver se ela ganha. Mais ou menos isso, gente. Outra consequência que decorre do controle esfincteriano é o favorecimento de exploração dos órgãos genitais, antes escondidos pelas fraldas, né? Então a criança ela vai descobrir, o menino olha ali e fala, meu, o que é isso pendurado aqui, né? Ou a menina olha e fala, nossa, tem um cortezinho aqui, gente, o que é isso? Aumenta a curiosidade por seus próprios órgãos, podendo entregar-se às manipulações por meio das quais pesquisam as sensações e o prazer que produzem, tá? Então a criança, assim... pessoal, precisei dar uma pausa aqui para colocar o notebook para carregar. Não sei onde eu parei, então vou dar continuidade daqui, ó. Quer dizer, eu não sei se eu cheguei a explicar isso aqui, não lembro agora, mas vamos lá. Paralelamente, cresce também o interesse pelos órgãos das outras crianças, que também podem se tornar objeto de manipulação e de exploração.
em interações sociais dos mais diversos tipos, na hora do banho, brincadeiras de médico, né? Aquela coisa assim, né? Brincadeira de médico, né? Mas não é do jeito que a gente pensa, né? A criança, ela tem outra visão. Então, assim, a criança, ela tem muito aquela coisa assim de explorar o seu corpo, de ver assim, por que eu tenho um pipi, né? Por que aquela menina não tem? Então eles vão conhecendo esses negócios, né? A famosa brincadeira de médico aí que é famosa, né? A mais velha que anda para trás, mas não é com essa maldade que nós temos, não, tá? A reação dos adultos às explorações da criança do seu próprio corpo e aos jogos sexuais com outras crianças lhes fornecem parâmetros sobre o modo como é vista a busca de prazer. Tá? Então, a reação dos adultos aí é sempre assim de pensar, né? Puxa, será que tem alguma coisa errada? Será que, né? Porque muitas vezes aí o adulto ele não tem como fala, um preparo para lidar com essa situação, fica preocupado, né? E achando que às vezes tem algo mais do que uma simples brincadeira, tá bom? Então essa reação dos adultos, né, em relação às explorações da criança, né, esses jogos sexuais aí contra as crianças, né, fornece aí parâmetros aí sobre o modo aí como é vista, né, a busca pelo prazer aí, pela criança, tá? Mas não esse prazer sexual que os adultos sentem, é outro tipo de prazer, né? Um prazer ali de exploração mesmo. Esse contexto influencia seus comportamentos atuais e a composição de sua vida psíquica, tá? Isso da criança. A recepção dos adultos às suas explorações ou perguntas ligadas à sexualidade podem suscitar diferentes reações, desde atitudes de provocação e exibicionismo até atitudes de extremo retraimento e culpa, tá? Então, a forma como o adulto expõe a resposta a certos questionamentos da criança ou não expõe, né? Isso aí vai mostrar a criança assim, a criança vai começar a achar que aquilo é bonito, que aquilo tem que ser exibido, ou a criança vai ficar retraída. Por exemplo, a criança vai perguntar ao pai e para a mãe, pipizinho dele, não sei o quê. A criança, ela, sem maldade, ela vai começar toda hora ali mostrar o pipi, porque ela vai achar que é engraçado. Mas de outra forma, às vezes tem pai que briga, não pode falar isso, olha, não pode, isso aqui é errado, aquilo é... A criança, além dela não construir uma identidade sexual, ela vai ficar retraída, ela vai achar que aquilo é errado, né? Ela vai achar que aquilo não posso mostrar porque aquilo é uma coisa feia, e quando na verdade não é que tem que sair mostrando, mas a criança, ela tem que precisar conversar, ela precisa aprender sobre esse tipo de coisa, tá? Então a forma aí como o adulto vai responder suas perguntas, a forma como o adulto vai agir perante esse tipo de reação da criança, né? Desculpa, esse tipo de exploração da criança, de pergunta, de questionamento, a reação do adulto, a forma como ele reage, vai interferir positivamente ou negativamente na criança também. Tanto nas famílias como na instituição, as explorações sexuais das crianças, elas mobilizam valores, crenças, conteúdos dos adultos, né, num processo que nem sempre é fácil de ser vivido, né? Então, é muito difícil lidar com isso. Sobretudo, se virem na curiosidade e exploração das crianças uma conotação de promiscuidade ou manifestação de algo anormal, tá? Então é muito difícil para o adulto lidar com esse tipo de coisa com a criança, principalmente se ele vê alguma coisa de promiscuidade, se ele vê alguma coisa fora até do próprio entendimento da criança. A criança nem teria maturidade para lidar com aquilo, né? E aí o adulto vê uma situação daquela ali e realmente acaba ficando mais difícil até do adulto lidar com esse tipo de situação. A tendência é que quanto mais tranquila for a experiência do adulto no plano da sua própria sexualidade, mais natural será a sua reação às explorações espontâneas infantis, tá? O adulto mais bem resolvido sexualmente vai saber lidar melhor com essa situação, tá? Às vezes você pega grupos de pessoas que não conversam isso com os filhos, às vezes a filha começa a namorar ali, aí o pai fala assim, fala lá com a sua mãe, tem que conversar com a sua mãe, conversa com a sua filha, hein? Não explica o que é, por exemplo, no caso da adolescência, né? Não explica o que é o ato sexual, que aquilo não é uma coisa também que tem que começar muito cedo, e que aquilo é uma necessidade do corpo humano, mas que você não precisa começar a explorar esse tipo de coisa muito cedo. Então você tem que ter esses tipos de conversa, sabe? Todas de lado positivo, para que você consiga ter uma boa vivência com seu filho, né? No caso aí, o adolescente. No caso da criança, procurar responder as perguntas dela da melhor forma e nunca dizer assim, isso é muito criança para entender essas coisas. A criança, ela nunca se contenta em não saber algo. Se você não explicar para ela de uma forma que ela entenda, ela vai buscar a explicação de outra forma. E muitas vezes ela pode questionar pessoas aí que não são positivas, né? Pessoas adequadas para tirar suas dúvidas.
A tendência é que quanto mais... desculpa, gente. No cotidiano, as crianças recebem com frequência mensagens contraditórias. Vem o sexo a ser alardeado nas propagandas ou abertamente representado nas novelas, por exemplo. Esse tema pode aparecer em suas brincadeiras de faz de conta. Então a criança ela tem contato com situações de sexo, gente, em tudo que é âmbito que ela vê, não é só a internet não. Gente, qualquer coisa que ela vê aí tem situações de sexo. E a criança vai começar a utilizar aquilo nas brincadeiras de faz de conta também. Tá? Aqueles amassos que aparecem na novela, a criança vai achar que aquilo é uma coisa normal e que ela tem que fazer também. Vale lembrar que, do ponto de vista da criança, porém, não é necessário que ela tenha presenciado as cenas ou a representação de cenas de sexo nos meios de comunicação, para que se envolvam em explorações ou jogos sexuais. Tá? Então, às vezes, a criança ela pode não ter presenciado nenhuma cena dessa e, ainda assim, ela ter essa questão de beijo, abraço, aperto de mão, né, um toque nas partes íntimas ali, desde que seja com crianças da mesma idade. Tá? Normalmente, às vezes também pode acontecer ela não ver isso, mas ela ter essa representação, essa comunicação. A motivação para que essas brincadeiras, a motivação para essas brincadeiras, ela pode vir exclusivamente de curiosidades e desejos da criança, integrantes aí de um processo normal de desenvolvimento. A compreensão da sexualidade como um processo amplo, cultural e inerente ao desenvolvimento das crianças, ele também pode auxiliar o professor diante das ações exploratórias das crianças, tá? Ou das perguntas que fazem a respeito do tema. Então, assim, o professor tendo uma compreensão ampla acerca da sexualidade infantil, tudo, tem como ele ali responder questionamento das crianças, perguntas, tirar alguma dúvida ali, de modo a não tornar a coisa uma coisa constrangedora, invasiva, de modo até que as famílias falem, pô, o senhor veio falar desse tipo de coisa com meu filho. Então, assim, o professor tendo uma compreensão ampla, ele consegue muitas vezes orientar até a própria família a lidar com essa situação. Dentre as questões relacionadas à sexualidade, as relações de gênero ocupam um lugar central, tá? Então, as questões de gênero sexual aí, elas ocupam um lugar central em questões relacionadas à sexualidade. Há um vínculo bastante básico, há um vínculo básico entre o gênero de uma pessoa e suas características biológicas, que a definem como sexo feminino e masculino. Perceber-se que no caso o pipizinho lá, né, a vagina, né, a passarinha, né, que falam por aí, existe esse vínculo entre o gênero, né, e as características biológicas também. Perceber-se e ser percebido como homem ou mulher, pertencendo a um grupo dos homens ou das mulheres, dos meninos ou das meninas, se dá nas interações estabelecidas, principalmente nos primeiros anos de vida durante também a adolescência. Antes mesmo do nascimento, os familiares manifestam curiosidades em saber se o bebê será menino ou menina, né? Já nesse momento, começam a construir expectativas diferentes quanto ao futuro da criança, conforme a representação que é feita do papel do homem e da mulher em seu grupo social. Então a família começa a fantasiar, né? Meu filho vai ser jogador de futebol, minha filha vai ser bailarina, mais ou menos isso. Já nesse momento, começam a construir... Com o nascimento, as expectativas e os planos, eles tendem a se intensificar e se fazem presentes nas interações cotidianas com a criança, desde a escolha da cor da roupa, passando pelos brinquedos a serem oferecidos, até as atividades e brincadeiras permitidas. Assim, ser homem ou mulher varia conforme a cultura e o momento histórico, pois supõe, mais do que as características biológicas de um ou outro sexo, né, o desempenho de papéis atribuídos socialmente. Então a sociedade sempre tem aquela coisa, né, de o que é papel da mulher, o que é papel do homem. Hoje já não existe mais isso, né? As mulheres aí estão ocupando diversas profissões, bem como os homens também. Ao se perceber como menino ou menina, as preocupações das crianças não residem mais unicamente nas diferenças anatômicas, mas nas características associadas ao ser homem e ser mulher, ou seja, nos hábitos, né, nos usos. Ali, às vezes vê um menino ali brincando com uma boneca, nossa, é mulherzinha, não sei o quê. E não, gente, ele vai se perceber ali nas características associadas, né, ao homem e à mulher. Então ele vai perceber, pô, o menino não pode brincar de boneca, a menina não pode... Gente, hoje também esse tipo de coisa está sendo quebrado, tá? Porque não tem problema nenhum você pegar, por exemplo,
um menino brincar de boneca significa que ele vai criar relações de afetividade, que amanhã, quando ele for um pai, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom pai afetivo, vai ser um bom pai carinhoso, atencioso ali com a criança. O menino brincar de casinha significa que ele vai ser um marido que vai ajudar a esposa. Tá? Você vai fomentar aí nele essa característica de ser uma pessoa participativa, e não que o homem trabalhe e a mulher cuida da casa. Tá? Então isso está sendo meio quebrado aqui. Após uma fase de curiosidade quanto às diferenças entre os sexos, por volta dos 5 e 6 anos, a questão do gênero ela ocupa um papel central no processo de construção da identidade. Isso se reflete nas ações e interações entre as crianças, que tendem a uma separação espontânea entre meninos e meninos, né? Quem é um pouquinho mais velho lembra lá da Luluzinha, né? E o Bolinha, né, que era o amigo da Luluzinha, ele tinha o clube do Bolinha, então sempre na porta do clubinho era escrito assim, menina não entra, né, era só os meninos, né, e sempre tem aquela coisa, né, a menina não pode brincar com o menino, aquelas coisas, os moleques não aceitam, e a gente tem que ficar lá mediando o tempo todo. A estrutura familiar na qual se insere a criança fornece-lhe importantes referências para sua representação quanto aos papéis de homem e mulher. Em um mesmo grupo, de creche ou pré-escola, as crianças elas podem pertencer a estruturas familiares distintas, como uma que é criada pelo pai e pela mãe, outra que é criada só pela mãe ou só pelo pai, tá? Ou ainda outra que é criada só por homens ou só por mulheres. Tá? Então as crianças aí, elas podem pertencer a diversas estruturas familiares distintas aí, no mesmo grupo da creche ou da pré-escola. Tá? Além do modelo familiar, as crianças elas podem constatar, por exemplo, que nas novelas ou desenhos veiculados pela televisão, homem e mulher são representados conforme visões presentes na sociedade. Então, assim, aquilo que eles veem na vida deles, no cotidiano, é assim que os homens e as mulheres são representados aí nos programas televisivos. Essas visões podem influenciar a sua percepção quanto aos papéis desempenhados pelos sujeitos dos diferentes gêneros. Tá? Então todas essas visões aí sociais, né, que acontecem, elas podem influenciar muito a percepção quanto aos papéis aí desempenhados aí pelo homem, pela mulher, de diferentes gêneros. Né? Tá bom? Agora nós vamos falar aqui, pessoal, sobre aprendizagem. Eu acho que eu estou ficando cansado já, né? São aí quase 6 horas da manhã. São 5h20 aqui, eu estou ficando meio cansado já, mas vamos lá. Deixa eu só ver o tamanho desse tema, pessoal. Tem bastante coisa aqui, vamos lá. Vamos pelo menos começar ele, né? Aprendizagem. A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas, de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. Tá? Então a criança, gente, ela é um ser social, ela é um ser ali que ela foi feita para viver em sociedade, ela foi feita para interagir com pessoas, ela não foi feita para ser sozinha. Tá? Então ela tem um desejo ali de estar próxima das pessoas, de interagir, de aprender com as pessoas também, né? E compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação, as crianças elas se sentem cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender nas trocas sociais com diferentes crianças e adultos, cujas percepções e concepções da realidade também são diversas. Tá? Então a criança aí, ela, através da sua ampliação das relações sociais, né, as crianças elas se sentem cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender aí, né, nas trocas sociais aí, a compreensão da realidade também. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que estabelecem. Se as aprendizagens acontecem na interação com as outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, elas também dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos que as crianças utilizam, destacam-se a imitação, faz de conta, oposição, a linguagem e a apropriação de imagem corporal. Gente, olha só, o Vygotsky falava muito que uma criança ela aprende a partir do momento que ela tem contato com uma pessoa mais inteligente do que ela. Hoje a gente meio que muda esse discurso aí, né? A criança ela aprende a partir do momento que ela tem interação com pessoas mais experientes que ela. Tá? Então, seja uma criança ou um adulto mais experiente, ela vai aprender com quem sabe mais do que ela. Né? Você bota uma criança com quem sabe menos, a criança não vai aprender. Então,
Está escrito aqui, ó, elas precisam aprender com outros, né, por meio de vínculos que estabelecem, né, e elas acontecem na interação com outras pessoas, sejam ela adulto ou criança, e também depende do recurso de cada criança, né, ou seja, a criança tem que saber um pouquinho mais aí. E os recursos que as crianças utilizam também, pessoal, são, destacam-se aí a imitação. A criança tem muito aquela coisa de imitar o adulto, né? Imitar uma outra criança que ela viu fazendo alguma coisa, né? O faz de conta, né? Que entra aí a ludicidade, a imaginação, a criatividade, né? A oposição, que é aquela criança que fala assim, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa, né? A linguagem, a apropriação da imagem corporal também, tá? E a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre imitação. A percepção e a compreensão da complementaridade presente nos atos e papéis envolvidos nas interações sociais é um aspecto importante do processo de diferenciação entre o eu e o outro, tá? Então a criança percebendo ali, compreendendo aí nos diversos papéis envolvidos aí nas interações sociais, né? Ela vai também aprendendo a se diferenciar da outra pessoa, ela vai vendo que ela é diferente, que ela tem opiniões diferentes aí das outras crianças. O exercício da complementaridade ele está presente, por exemplo, nos jogos de imitação, típico das crianças, tá? É visível o esforço das crianças desde muito pequenas em reproduzir gestos, expressões faciais e sons produzidos pelas pessoas com as quais elas convivem. Então a criança ela vê um adulto ou uma outra pessoa, uma criança fazendo alguma coisa, ela quer imitar aquilo, ela quer fazer aquilo ali igual, né? Elas imitam também animais domésticos, né? Cachorro, gato, né? Que a gente sabe, objetos em movimento, tipo um carro, né? Na fase de 2 anos, de 2 aos 3 anos, a imitação entre as crianças ela pode ser uma forma privilegiada de comunicação também. E também para brincar com outras crianças. A oferta de múltiplos brinquedos do mesmo tipo facilita essa interação, ou seja, você vê que a criança gosta de imitar animais, ou gosta de imitar carrinhos, ou nave espacial, então você proporcionar brinquedos que façam esses ruídos que ela imita, as coisas grandes aí, né? Isso ajuda também bastante, né? Facilita bastante essa interação. A imitação ela é resultado da capacidade que a criança tem de observar e aprender com os outros, né? E de seu desejo de se identificar com eles. Ou seja, assim, a criança se identificar com as outras crianças através da imitação. Ou seja, se ela faz aquilo que a criança faz, né? Cria-se ali uma tendência, né? Ou seja, ela não fica de fora, né? Ser aceita também e diferenciar-se, né? Então, através da imitação, a criança também ela percebe que ela pode ser aceita ali pelo grupo e também se diferenciar dele. É entendida aqui como uma reconstrução interna, né? A imitação como uma reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição mecânica. As crianças tendem a observar de início as ações mais simples e mais próximas à sua compreensão, especialmente aquelas apresentadas por gestos ou cenas atrativas ou por pessoas do seu círculo afetivo, tá? A criança ela vai observar tudo que acontece ao entorno dela e muitas dessas coisas ela vai estar imitando. A observação ela é uma das capacidades humanas que auxiliam as crianças a construírem um processo de diferenciação dos outros e, consequentemente, da identidade. Porque até mesmo através da imitação, a criança ela imita, mas ela imita de forma diferente. Então ela vai se diferenciando e vai construindo também a sua identidade aí, automaticamente através também da imitação. Vamos falar um pouquinho agora, gente, do brincar. Mas deixa eu ver aqui o tamanho, peraí. Eu fiquei olhando aqui para ver se ia dar para trabalhar esse tema, mas dá sim, antes de fechar a aula. Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato da criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva a sua imaginação. Tá? Então a brincadeira, gente, ela é um dos eixos estruturantes aí da educação infantil. A educação infantil tem 2 eixos estruturantes, que é a interação, anota isso aí porque é questão de concurso isso aí também, tá? É tema de concurso. Os eixos estruturantes da educação infantil, a interação e a brincadeira, beleza? E a brincadeira, pessoal, ela
é fundamental para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança também, porque muitas vezes ela se comunica através das brincadeiras. Por quê? Porque a brincadeira, 99% do tempo aí, a brincadeira envolve a ludicidade, a imaginação, tá? Onde a criança ela torna real na cabeça dela aquilo que ela não pode fazer na vida adulta, por causa do tamanho dela, né? Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação também. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais, tá? Então, nas brincadeiras aí, as crianças desenvolvem essas capacidades importantes, né? E amadurecem também algumas capacidades dela de socialização, tá? Porque tem brincadeiras que só dá para brincar em grupo, né? Não dá para brincar sozinho também. A diferenciação de papéis se faz presente, sobretudo, no faz de conta, quando as crianças brincam como se fossem pai, mãe e filhinho, né? Médico, paciente, heróis, vilões, imitando e recriando personagens observados ou imaginados aí nas suas vivências. A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro também. Então, através da brincadeira, pessoal, as crianças elas vão aprendendo mais sobre o mundo, porque muitas vezes elas imitam ali o mundo dos adultos através das brincadeiras. No faz de conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma pessoa, de um personagem, de um objeto, né? De situações que não estão imediatamente ali presentes e perceptíveis para elas, né? No momento que evocam emoções, sentimentos, significados ali e tal. Então a criança no faz de conta, ela aprende a agir em função da imagem de uma outra pessoa, imaginada ou vivenciada ali, né? Brincar funciona como um cenário no qual as crianças se tornam capazes não só de imitar a vida do homem, né? A vida, né? Como também de transformá-la, né? Ou seja, eles criam, se eles acham que alguma coisa não está certo, eles criam um final alternativo de acordo com o que eles acham que fica melhor ali. Eu dei duas aulas sobre jogos, brinquedos e brincadeiras na educação infantil, então eu não vou me apegar muito aqui, gente, porque eu vou deixar no link da descrição aí essas duas videoaulas que elas estão mais aprofundadas nesse tema. Os heróis, por exemplo, né, lutam contra seus inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar, né, ir ao circo. Então, tipo assim, eles imaginam assim, o Superman hoje está de folga, né, então ele vai levar os filhos no cinema. Ao brincar de faz de conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e comunicar de uma forma específica. Que uma coisa pode ser outra, né? Que uma pessoa ela pode ser um personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um animal, né? Que um lugar faz de conta que é outro, né? Brincar é assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação das experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manipulados sugerem, né? Ou provocam no mundo presente. Então, assim, as crianças, através do faz de conta, elas criam até novos significados para objetos aí também, transformando, por exemplo, uma caixa de papelão num barco ou numa nave espacial. Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizando a ativação da memória, elas atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando, transformando esses conhecimentos também por meio da criação de uma situação imaginária. Brincar constitui-se, gente, dessa forma, em uma atividade interna das crianças, baseada no desenvolvimento da imaginação e da interpretação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. Então, assim, gente, o brincar, ele envolve muito a imaginação, o faz de conta, mas não é que a criança inventa, não é que a criança ela se ilude ou é uma mentira. Quando ela acaba a brincadeira, ela sabe que tudo aquilo ali volta ao normal. Ela não vai pensar assim, olha, eu sou uma adulta e eu sou uma advogada. Quando acaba a brincadeira, ela sabe que ela não é uma advogada, que ela é uma criança, tá? Então, não se torna uma mentira, uma vez que ela está reconhecendo que aquilo ali é só um momento ali de imaginação. Também se tornam autoras de seus papéis, escolhendo, elaborando e colocando em prática suas fantasias e conhecimentos, sem a intervenção direta de um adulto, podendo pensar, solucionar problemas de forma livre das pressões situacionais da realidade imediata. Então a criança às vezes ela vê o pai ali bravo porque não consegue resolver um problema no trabalho, então ela vai realizar ali uma brincadeira sobre aquele trabalho onde ela encontra uma solução para o papai. Quando utilizam a linguagem do faz de conta,
as crianças enriquecem sua identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e de pensar, ampliando aí as suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis ou personagens, que foi aquilo que eu falei agora. Na brincadeira, elas vivenciam concretamente a elaboração e negociação de regras de convivência, assim como a elaboração de um sistema de representação de diversos sentimentos, das emoções, das construções humanas. Ou seja, gente, a criança ela vai aprendendo através da brincadeira também criar regras, né? Uma vai ajudando a outra ali, olha, para brincar tem que brincar direitinho, né? Não pode cada um fazer o que quer, senão a brincadeira perde o objetivo. Isso ocorre porque a motivação da brincadeira ela é sempre individual e depende dos recursos emocionais de cada criança. Que são compartilhados em situações de interação social. Ou seja, gente, as crianças envolvidas na brincadeira, elas têm que querer brincar, né? Uma criança não pode obrigar a outra a brincar ali com ela. Por meio da repetição de determinadas ações imaginadas que se baseiam nas polaridades, né? Presença, ausência, bom, mal, prazer, desprazer, e por aí vai, grande, pequeno, dentro, fora, feio, bonito, né? Por meio dessas ações, aí, da repetição dessas ações, as crianças também podem internalizar, elaborar suas emoções e sentimentos, desenvolvendo um sentido próprio de moral e de justiça também, tá? Então a criança ela vai aprendendo também ali na brincadeira, né, sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Quando a pessoa faz uma coisa boa, ela tem uma recompensa. Quando ela faz uma coisa mal, ela tem que arcar com a consequência também, tá bom? Gente, eu vou deixar o link na descrição dessas duas aulas, que é muito bacana, tá? Sobre brinquedo, brincadeira, jogos, brinquedo e brincadeira na educação infantil, tá? Gente, eu vou deixar essa aula por aqui, que já está com 31 minutos aí. O celular, ele corta mais ou menos com 30 minutos, senão vai dividir a aula em dois aí, e eu não sei editar a aula, tá? Então, não esquece de se inscrever, de dar aquele like positivo. Bons estudos e até a próxima aula.